Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma palestra da Sexta Semana Mundial do Cérebro. Espero que vocês estejam aproveitando muito desse evento, porque ele está lindo, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leila Teixeira, eu sou psicóloga em formação, sou terapeuta psicobioenergética há mais de 5 anos. E eu desenvolvo pesquisa científica na área de depressão pós-parto associada à vulnerabilidade social e substâncias. Eu também estou iniciando pesquisa científica na área de mindfulness, eu tenho formação prática em mindfulness e faço parte de grupos de estudos na Unifesp, tá bom? Eu acho que vocês podem ir escrevendo aí nos comentários e à medida do possível eu vou respondendo, né? A gente vai interagindo, tá bom? Então, o nosso tema é depressão pós-parto, neurociências e você, relações e consequências. Para começar a entender um pouquinho desse tema, eu quero fazer uma pergunta para você. O que a depressão pós-parto tem a ver com você? Eu vou repetir a pergunta. O que a depressão pós-parto tem a ver com você? Quem é você? Eu não sei quem é você, mas eu estou perguntando para você que é um adolescente, de repente, para você que é uma mulher e não tem filhos, ou seja, nunca passou por um episódio parecido, para você que é um marido e tem filhos, para você que é um homem e não tem filhos, para você que é uma mãe que não teve depressão pós-parto, mas que tem filhos. O que a depressão pós-parto tem a ver com você? Será que existe alguma relação entre a depressão pós-parto e a sua vida, e a sua história e o seu contexto? Foi através de algumas reflexões que eu cheguei nesse tema, mas não somente no tema, na reflexão entre a associação, né? Então, para começar, eu gostaria de contar uma história. Essa história, ela não é verídica, é uma história adaptada, então os nomes não são nomes reais, a história não é uma história real, é uma história adaptada, tá bom? É uma história que eu quero trazer para a gente entender um pouco mais e para a gente levar um pouco mais a reflexão, um pouco mais adiante, tá bom? Então, a gente vai falar aqui um pouco da história do Rodrigo. Esse é o Rodrigo. Esse Rodrigo aí, super trabalhando, que também gosta de andar de bike, que produz bastante. O Rodrigo tem 40 anos, ele é solteiro, ele é diretor de uma empresa multinacional, a Brain. Ele lidera uma equipe de 50 gestores, então o Rodrigo tem bastante responsabilidade. E esse é o seu Luiz. Seu Luiz é o chefe do Rodrigo. Ele tem 64 anos, ele é casado e tem 3 filhos, e ele é o vice-presidente da Brain. Ele lidera uma equipe de 12 diretores em 5 países. Algumas características sobre o Rodrigo. O Rodrigo ele é muito ágil, ele é muito inteligente, ele é muito competente. Ele é considerado o melhor diretor da Brain dos últimos 5 anos. Ele trabalha na Brain há 7 anos. Ele é muito comunicativo, ele é muito vaidoso também. Ele gosta de cuidar do corpo, do cabelo, ele gosta muito de andar bem vestido. E agora a gente vai contar um caso que está relacionado entre o Luiz e o Rodrigo. O Luiz chamou o Rodrigo na sala e falou para o Rodrigo que na próxima semana iria acontecer uma reunião com os investidores e que o Rodrigo tinha sido selecionado para participar dessa reunião, porque o Rodrigo é o diretor mais importante dessa empresa, da Brain. A reunião seria no dia 20, numa quarta-feira, e o Rodrigo estava completamente preparado para essa reunião, porque ele é muito organizado, ele é muito competente, então ele estava tranquilo, muito preparado para essa reunião.
Na terça-feira, o Luiz promoveu um jantar para receber esses investidores, né, que iriam participar da reunião na quarta-feira. O Rodrigo estava lá no jantar, na reunião, na confraternização, e de repente ele fala que ele não está se sentindo bem e ele vai embora da reunião. No outro dia, pela manhã, o Rodrigo liga para a secretária e fala para a secretária que ele não vai participar da reunião com os investidores porque ele está se sentindo muito mal, está com algumas dores no estômago e que ele não vai poder participar da reunião. O Luiz, que é o chefe do Rodrigo, fica muito preocupado porque, imagina, o Rodrigo estava com todo o material, era o diretor principal dessa reunião, iria receber esses investidores, estavam aí em um momento de transição e de negociação muito importante para a empresa, e o Rodrigo era uma peça muito chave. Passados 5 minutos, o Luiz começa a sentir um formigamento no braço. E aí ele começa a falar que ele está sentindo aquilo, ele começa a sentir algumas dores e ele é levado ao hospital com urgência. E a reunião é cancelada. Vamos falar agora um pouquinho das características do Rodrigo. O Rodrigo, ele sempre teve relacionamentos curtos, então as namoradas dele, os namoros dele nunca passaram de 1 ano de namoro. Ele é comunicativo, porém ele é bastante reservado. Ou seja, ele é bastante... Ele seleciona bastante as amizades dele, então ele é muito reservado com as amizades, ele é muito reservado na escolha dos lugares que ele quer ir. Ele não gosta de ficar sozinho, então o Rodrigo, quando ele não está namorando, ele também não gosta de ficar sozinho, ele sempre convida os amigos para fazer algum programinha, para acompanhá-lo em alguma coisa, mas ele também não fica muito tempo sem namorar. Então, se ele termina um namoro, logo na sequência ele já engata outro namoro. Mas esse relacionamento também não dura tanto, né? Nunca durou tanto até o momento. O Rodrigo, ele sempre gostou de jogos de competição. Ele é muito solícito com os amigos, então os amigos que ele considera, esses amigos seletos, né? Que ele reserva, ele é muito solícito, ele está sempre ali a postos, ele sempre presta favores para esses amigos, os amigos podem contar com ele ampara muito bem essas amizades, né? Ele sente muita dificuldade de romper com os vínculos, então esses amigos que ele tem, assim, os amigos que ele considera amigos, mesmo que ele foi lá, investigou, ele sente muita dificuldade de romper, então mesmo que aconteça alguma coisa, ele sempre perdoa, sempre quando ele pisa na bola, ele também, né, faz de tudo para aquela amizade não acabar. Quando ele tem esses relacionamentos, ele também tem um certo desgaste para romper esses relacionamentos, ele sofre com a quebra, né, com a quebra do vínculo. O Rodrigo também é muito autoritário e ciumento com os namorados e amigos. Então, da mesma forma que ele é apegado, ele também é muito autoritário. Então, ele sempre que está ali no centro das atenções, ele sempre está ali comandando de alguma forma, ele sempre tem ciúme das amizades dele, das namoradas dele. E o Rodrigo, ele teve problema no desenvolvimento motor dele, isso na infância, e também teve problema na fala dele. Aconteceu um episódio muito interessante com o Rodrigo na adolescência. Na adolescência, ele tinha um amigo de longa data, e esse amigo faltou em um aniversário dele, em uma festinha de aniversário dele. Mas o amigo chegou a justificar, era um problema de saúde, mas o Rodrigo ficou muito, muito, muito chateado e parou de falar com esse amigo. Simplesmente parou de falar, ignorou o amigo, cortou relações com o amigo.
Ele passou a parte da infância dele sendo criado pela avó e pela madrasta, avó materna. Os pais dele se separaram quando ele tinha 2 anos. No segundo mês de vida do Rodrigo, ele foi hospitalizado porque ele estava com um quadro de desidratação e também foram constatados alguns hematomas. Dos 6 meses de vida do Rodrigo até 1 ano, ele foi criado exclusivamente pela avó materna. Então, ele ficou um período de 6 meses somente com a avó materna. Três meses após o nascimento do Rodrigo, há uma descoberta importante. O diagnóstico da mãe do Rodrigo. A mãe do Rodrigo foi diagnosticada com depressão pós-parto. Então, será que algumas dessas características do Rodrigo têm a ver com esse episódio do diagnóstico da mãe? Talvez a gente precise entender um pouquinho melhor sobre a depressão pós-parto. O que é a depressão pós-parto? Tem um artista russo, eu encontrei essas imagens na internet, e ele fez alguns desenhos para mostrar o dia a dia de uma mãe com depressão pós-parto. São imagens que na visão dele, são as imagens reais de uma mãe que está passando por essa doença, né, que está enfrentando essa doença. Então, aqui a gente vê aqui a imagem de uma mãe que está completamente apática, dormindo, a gente não sabe se ela está dopada, e um bebê que está ali brincando, está até em cima dela, e ela está completamente sem reação. Essa é a visão do artista, tá, gente? Um bebê chorando e a mamãe chorando bem mais, né? Uma mamãe também ali desesperada, chorando, sem saber o que fazer com essa situação. Uma mãe completamente apática, né? O bebê tá de cabeça para baixo, literalmente, né? É engraçado pensar dessa forma, né? Porque a gente sempre fala assim, a casa está de cabeça para o ar. E nessa imagem parece que o bebê está mesmo, né? De ponta cabeça, literalmente, para o ar, né? A casa está com algumas bagunças, né? É interessante perceber a visão do artista frente à situação. Será que é essa a realidade que nós temos nos lares de mães que estão com esse diagnóstico? Então, a gente vai colocar aqui para vocês a definição da depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto é um transtorno mental caracterizado por alterações persistentes de humor deprimido, além da perda de interesse ou prazer por atividades diárias, alterações de funções vegetativas como o sono, a libido e o apetite, e também psicológicas. Essa é uma definição do Brumelt, 2016. O transtorno psicológico pode surgir logo após o nascimento do bebê ou até 6 meses. Percebam que no caso da Ana, a mãe do Rodrigo, foi detectado 3 meses após o nascimento. Alguma coisa aconteceu ali, né, naquele intervalo. Não sei se vocês lembram da história, mas com 2 meses o Rodrigo ele foi internado com desidratação, né? O que isso tem a ver com a depressão pós-parto? Que incapacidade foi essa? O que aconteceu naquele lar, com aquela situação, com aquela mãe, que o bebê chegou ao hospital nesse quadro de desidratação e também hematomas? 20%, isso aí é uma pesquisa, isso é uma taxa, dados mundiais, tá, gente? Não é só do Brasil. Aproximadamente, hoje em dia já tem pesquisas falando que já chegou a 25%. Aproximadamente 20% das mulheres que estão no puerpério têm depressão pós-parto. A etiologia, né? Vamos entender um pouco como
como que se dá isso, né? De onde que vem essa depressão pós-parto? Como que ela acontece? O que é isso? Né? Então, a depressão pós-parto, ela tem causas multifatoriais. Nós não podemos caracterizar a depressão pós-parto apenas por um fenômeno, né? Então, a gente precisa pensar no todo, né? E enfatizando aqui, gente, esse é um diagnóstico dado pelo médico, né? Então, sempre que houver uma suspeita, sempre que acontecer alguma coisa, procurem ajuda profissional, tá bom? Então, os fatores multifatoriais, que são fisiológicos, psicológicos e socioeconômicos. Os fisiológicos, há alterações hormonais, como progesterona. Então, quando a mulher está durante a gravidez, ela tem uma produção, né, de hormônio, uma taxa muito maior. A placenta que produz a progesterona, né, a progesterona é produzida na placenta. Então, com todo aquele quadro do aumento da placenta e tendo que manter aquela situação da gravidez, esses hormônios eles ficam completamente fora da característica normal daquela paciente, né? Então, tem alterações nos hormônios de progesterona, de estrógenos, de prolactina, que alteram a modulação do sistema de neurotransmissão, em especial o sistema serotoninérgico e noradrenérgico, ou seja, nos neurotransmissores da serotonina e da noradrenalina. Existe uma pesquisa muito interessante, algumas, né, que fala um pouco sobre o tratamento da depressão pós-parto, né, com a medicação, porque muitas mães são tratadas pelos médicos com a fluoxetina, mas tem alguns trabalhos falando que, na verdade, esse tratamento também deveria ser feito com a progesterona, porque quando a mãe expulsa essa placenta, há um decaimento dessa taxa da progesterona por conta da expulsão da placenta. Mas isso também é uma questão médica, tá, gente? Eu estou trazendo para vocês só para a gente, quem quiser se aprofundar, depois a gente pode trocar aí alguns artigos, algumas informações, tá bom? É só uma introdução do que acontece aí no meio, na academia, em relação a esses estudos que dizem respeito aos tratamentos, tá bom? As causas psicológicas. Casos de variáveis psicológicas, episódios prévios de depressão podem aumentar de 25% a 50% a chance de um episódio de depressão pós-parto. Ou seja, se você já teve em algum momento na sua vida um episódio de depressão, você tem de 25% a 50% de chance de desenvolver a depressão pós-parto. É interessante esse dado, é interessante observar também isso, né? Porque às vezes o paciente ele nem lembra, ele não sabe, às vezes não foi nem diagnosticado com a depressão. Às vezes ele passou por um quadro depressivo e ele nem tratou, né? Ela nem tratou. E olha aí a incidência, né? Há uma chance, aumenta a chance, né, de 25% a 50% de desenvolver a depressão pós-parto. Então, isso também é muito importante para a gente observar aí no dia a dia, com a família, né, para a gente ficar atento e amparar essa mamãe. Socioeconômicos. As pesquisas apontam que existe uma associação muito forte entre a depressão pós-parto e a falta do suporte familiar e social, além do baixo nível socioeconômico, frequentes brigas com parceiro e abuso de substâncias. Então, são fatores que também ajudam no desenvolvimento da depressão pós-parto. É interessante a gente observar, né, como o suporte familiar interfere diretamente no desenvolvimento da depressão pós-parto. É muito interessante observar isso. É muito interessante a gente observar
como desamparo, de repente, né? Como de repente uma falta de comunicação, uma falta de uma escuta contribui para que essa depressão pós-parto se amplie ou para que ela, né, se agrave, se amplie no sentido mesmo temporal, né, para que ela permaneça aí por mais tempo. É interessante pensar. A mamãe, o bebê e a depressão pós-parto. Em relação às crianças cujas mães tiveram depressão pós-parto, 17% delas apresentaram atrasos no desenvolvimento psicomotor e maiores problemas de aprendizagem. Então, olhando para a história do Rodrigo, vocês lembram que ele passou por isso, ele teve problemas com o desenvolvimento motor e também o desenvolvimento da fala dele, né? Se ele tem um desenvolvimento motor, se ele tem um desenvolvimento da fala afetados, provavelmente ele vai ter alguns problemas e pode, de repente, também interferir na aprendizagem dele, né? Então, é uma taxa de 17% das crianças apresentam esse atraso. É um dado também muito interessante. Existem diversas evidências na literatura de que as mães com depressão podem apresentar maior dificuldade de interação com o bebê, na dinâmica familiar, além de uma piora na qualidade de vida. Então, as nossas pesquisas, elas mostram muito claramente isso, né? E algumas abordagens, algumas não, a maioria das abordagens da psicologia trata justamente da relação da mamãe com o bebê, né? Principalmente nesse primeiro tempo, né? Como que essa interação afeta no desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa, né? Como que essa interação, esse olho no olho, esse amparo, esse cuidado da mãe com o bebê, essa comunicação, essa relação, né? Como que afeta no desenvolvimento dessa criança? Então, vai afetar também na questão da dinâmica familiar, né? Se a mãe tem dificuldade na interação com esse bebê, a dinâmica familiar também, de repente, vai ser alterada, né? E a qualidade de vida dessa família também, ou então a qualidade de vida dessa mãe também, né? A qualidade de vida dessa criança que está aí em desenvolvimento. A gente precisa separar um pouquinho o que é a tristeza materna. Separar não, a gente precisa saber distinguir o que é a tristeza materna, que eles chamam de baby blues, e o que é a depressão pós-parto. Às vezes, uma tristeza ela não é uma depressão. Às vezes não, uma tristeza ela não é uma depressão. Uma tristeza pode até evoluir para uma depressão, né? Se não for tratada, uma tristeza importante, severa e tal, mas tudo isso, gente, sendo acompanhado aí por profissionais, né? Importante. Então, quando há a tristeza tem motivo. Como, por exemplo, eu estou triste porque o cabelo, né? Cortei meu cabelo e não gostei do corte do meu cabelo. Vai demorar um pouco para esse cabelo crescer, né? E estou triste por isso, porque cortei meu cabelo. Ou então, vamos pensar num caso mais grave. Estou triste porque a minha tia faleceu, né? É uma tristeza com motivo, ou seja, a tristeza materna ela tem motivo, a tristeza no geral também, né? Pode haver sintomas no corpo, como aperto no peito, taquicardia, um choro, né? Porque a pessoa está triste. Costuma ter pensamentos repetitivos sobre o motivo da tristeza. Poxa, esse cabelo que não cresce, caramba, o que aconteceu? Por que ela cortou desse jeito? Eu não queria e tal. Já a depressão pós-parto é um desânimo persistente, um sentimento de culpa, mas não tem um motivo. É um sentimento, é um desânimo.
A pessoa está lá desanimada e você pergunta, por que você está triste? Por que está acontecendo isso? E você não sabe o que é. A pessoa não sabe te falar o que é. E aí algumas pessoas, eu acho que até um certo, de repente, um certo equívoco na comunicação, algumas pessoas começarem a colocar alguns motivos como se aquilo fosse ajudar, né? Como, por exemplo, nossa, mas como assim você está triste? Como assim você está na cama se você tem um bebê lindo? Nossa, mas como assim você está triste se você tem uma casa linda, se você tem uma família que te ama? A depressão, ela não é associada com motivos. Então a pessoa está triste, ela não entende por que ela está triste. Ela está desanimada, ela não entende por que ela está desanimada. Se ela for pensar racionalmente, ela não gostaria de estar naquele estado. Quando a gente conversa com algumas mães que estão nessa condição, elas relatam, eu não queria estar assim, eu não quero estar assim, eu amo meu bebê, mas eu não consigo. Né? Então há uma certa diferença entre a tristeza e a depressão. A dificuldade em dormir, pensamentos de suicídio, então você percebe que está a um grau um pouco acima, né, da tristeza. Alteração no apetite e na libido, né, então, ou a pessoa, ela pode, alteração do apetite, ela pode passar a comer muito, ela pode passar a não comer nada, né, e da libido também, isso aí é um fator um pouco direto. Papai, bebê e a depressão pós-parto. Vocês sabiam que o papai também tem depressão pós-parto? Ele também pode desenvolver depressão pós-parto? Vocês já conheceram algum papai com depressão pós-parto? Eu acho muito interessante essa informação. Acho muito, muito válido da gente conhecer, da gente saber, né? Então, a depressão pós-parto, ela realmente é um pouco conhecida, mas ela não é rara. 10% dos homens que o bebê completou até 1 ano, no início da primeira gestação da mulher, apresenta depressão pós-parto. Então, algumas pesquisas que têm desenvolvidas nessa área já mostram que 10% desses homens têm a depressão pós-parto. Então, ele tem uma tristeza, uma sensação de confusão, de competição com o filho. Vocês já viram algum pai competindo com o filho? Impaciência com a mulher, relacionamento extraconjugal, são algumas características. Passa mais tempo fora de casa, se afastar da mãe do recém-nascido. Então, às vezes, ele não está fazendo isso porque ele é um safado, né? Ele não está fazendo isso porque ele quer fazer. Ele está fazendo isso também motivado por alguma questão fisiológica que ele também não consegue explicar. E no caso é a depressão pós-parto. E é muito mais difícil categorizar isso, é muito mais difícil identificar essa questão. Existe também a correlação entre a depressão materna e a depressão paterna. Então, se a mãe teve a depressão pós-parto, o risco desse homem ficar deprimido também aumenta, e vice-versa. Se o pai está em depressão, o risco da mamãe também ter depressão aumenta. Então, agora a gente vai, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ver um pouquinho as áreas cerebrais mais afetadas pela depressão. Então, a depressão ela é mais relacionada com as falhas na comunicação entre os neurônios em geral do que com os problemas localizados em áreas específicas do encéfalo. No entanto, algumas regiões cerebrais são de fato mais afetadas do que outras, gerando diferentes sintomas. Então, por exemplo, o sistema límbico. O sistema límbico é todo esse sistema aqui. Ele é responsável por regular as emoções, a motivação, o desenvolvimento das relações afetivas e contatos sociais. Essa área é diretamente afetada pela depressão. Então, é uma pessoa que vai ter as emoções afetadas, a motivação, ela não tem mais motivação para ir lá e trabalhar, para ir lá e cuidar do bebê, para ir lá e cuidar da casa. O desenvolvimento das relações afetivas dela também são afetados
por conta disso, porque essa região está sendo afetada, percebe? Os contatos sociais, então essa pessoa que gostava muito de sair, de ir para shopping, de ir para os lugares, ela passa a evitar esse contato social. Outra região que também é afetada é o hipotálamo. O hipotálamo ele é responsável pelas sensações de fome, desejo sexual, raiva. Então, o indivíduo com depressão, ele passa por essas alterações, alteração no desejo sexual. Então, às vezes o marido fala, mas você não quer mais, mas você me rejeita, mas eu não sou mais ninguém nessa casa, né? E não é nada disso, ela está passando por um sofrimento que é ocasionado por uma questão fisiológica, não é proposital, né? Ela passa a diminuir esses desejos porque ela está com um déficit nessa região do hipotálamo. O córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável pelas atividades mais sofisticadas, ou seja, de mais atividade da mente humana. Então, os sintomas de depressão que se relacionam ao comprometimento dessa área são as dificuldades cognitivas de planejamento e execução de atividades rotineiras em sequência. Então, o córtex pré-frontal é responsável pelas suas tomadas de decisão, né? O que você precisa fazer. Então, quando eu estou com esse sistema intacto, quando ele não está com nenhuma patologia, como a depressão, eu consigo organizar o meu dia, né? Eu sei o que eu vou fazer. Olha, eu vou ao banco, depois eu volto ao lugar. Poxa, uma lâmpada, né? Que quebrou, eu consigo ter a tomada de decisão. O que eu preciso fazer para resolver isso? Quando o córtex pré-frontal é afetado, eu já tenho essa área comprometida, eu já tenho essa atividade comprometida, né? Por exemplo, sei lá, pensando agora, vamos pensar no Rodrigo e na mamãe do Rodrigo. O Rodrigo teve aquele episódio lá de desidratação. A gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que a mãe estava num estado um estado de depressão tão grave, tão severo, que ela não observou esse bebê, que ela não deu o peito para esse bebê, ou não deu uma água para esse bebê, né? Se ele não estava tomando peito, provavelmente ele não estava nem sendo amamentado pelo peito dela, né? Porque ela já estava num estado bem severo da depressão. Então, esse bebê, a gente não sabe o que ele passou. Se ele ficou aí durante esse dia inteiro sem mamar, sem comer, né, sem a mamadeira, sem tomar uma água, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o que a gente sabe é que ele chegou nesse hospital com um quadro de desidratação e alguns hematomas. Desculpa. Alguns hematomas. O que poderiam ser os hematomas, né? Será que ela, de repente, né, pegou ele mais forte? Será que ela estava sozinha e ela, de repente, deitou e não viu ele do lado, ou não prestou atenção que ele estava do lado dela na cama, né? Alguns episódios podem acontecer quando uma mamãe está em depressão pós-parto. Se ela ficar sozinha com esse bebê, ela tem essa área do córtex pré-frontal que está sendo atingida e que ela, de repente, não tem essa tomada de decisão, ela, de repente, não tem essa percepção que a gente tem quando a gente não está em quadro de doença. Então, só para a gente, não sei se vocês conhecem essa imagem, para a gente ver, aqui são cérebros, né? Então, aqui é um exame, né, eletromagnético, e aqui é um cérebro normal. Então, olha as atividades dele, olha as cores dele como são vibrantes, e do lado direito a gente tem um cérebro com depressão, né? As atividades cerebrais, como elas são diminuídas. Né? Então, uma pessoa normal, ela está pensando, ela está produzindo, ela está pensando como resolver as questões, os problemas e tal. Uma pessoa com depressão, ela fica apática, ela entra no estado de anedonia. Anedonia é falta de prazer, né, com as coisas. Então, imagina,
Uma pessoa que adora ir para o shopping, que adora ir para o cinema, ela não vai mais, ela entra no estado de anedonia. Uma pessoa que adora cuidar da casa, ela não cuida mais daquela casa. Uma pessoa que adorava namorar, que adorava, ela não faz mais aquilo. Então, as atividades cerebrais dela vão diminuindo, estão sendo comprometidas. E aí a gente falou do sistema da noradrenalina e da serotonina que são afetados nesse processo da depressão pós-parto. Então, olha só, os neurotransmissores noradrenalina, ele é responsável pela concentração, pelo estado de alerta, pela energia da pessoa, pela ansiedade, pela irritabilidade, pela impulsividade, pela cognição, pelo humor, pela atenção, entre outros. Então, imagina, se você tem alteração nos neurotransmissores, se você tem comprometimento nos neurotransmissores da noradrenalina, a sua concentração vai ficar comprometida, né? Então, não adianta você chegar e falar para a pessoa, presta atenção, olha o que você está fazendo, não adianta, porque é uma questão fisiológica, ela não tem recursos suficientes para isso, né? O estado de alerta dela, poxa, o bebê está chorando, ela pode estar apática, ela não percebe. Ou se ela perceber, ela não tem atitude, ela às vezes, né, a depender do grau, pode ser que ela não tenha condições de ter alerta, né? A energia dela, ela já não tem mais energia, ela não tem mais energia de fazer as coisas que ela conseguia fazer antigamente, né? Ela entra num quadro de ansiedade muito grande, de irritabilidade, então ela briga, então ela chora, né? Ela é impulsiva. A serotonina é responsável pelas obsessões, pelas compulsões, pela memória também, a questão do sexo, da agressão, do apetite, da cognição, do humor. Então, todas essas características são afetadas. Por quê? Porque a serotonina que é produzida, os receptores, né, serotoninérgicos, eles estão comprometidos, então ele não vai recaptar essa serotonina, ela não vai captar. Então, por isso que os médicos entram com essas medicações, né, que é para você começar a receber, porque você não produz suficientemente esses neurotransmissores. E tem a dopamina também, que é responsável pelo prazer, pela recompensa. Sistema de recompensa, que é muito importante, né? O sistema de recompensa que é responsável pela nossa autoestima, pelo nosso prazer pela vida, né? Aí também tem a questão da atenção, da cognição, do sexo, né? Então você vê que é um conjunto, né? Que precisa ser restabelecido, que precisa ser organizado novamente, que precisa entrar em cena novamente para que você tenha condições mínimas fisiológicas para lidar com suas questões do dia a dia. E aí eu quero falar para vocês de um hormônio muito importante para as relações, importante para a relação da mamãe e bebê, que é a ocitocina. A ocitocina ela é produzida no parto, ela é produzida na hora do parto, né, para expelir o bebê. Ela ajuda. Então, ele é secretado no hipotálamo e ele é armazenado na pituitária posterior. Então, vocês veem aqui, lá embaixo, está escrito, né, dentro da hipófise, na hipófise posterior, é onde é armazenada essa glândula. E ela é fundamental, como eu falei, no processo do parto. A ocitocina, ela é chamada como hormônio do amor. A ocitocina, ela é o hormônio do afeto, das relações. Então, a questão da interação da mamãe com o bebê, a questão da confiança, né? Então, ela promove contrações musculares, uterinas,
na mãe, isso quando ela está para ter o bebê. Ela reduz o sangramento durante o parto, ela estimula a libertação do leite materno, ela desenvolve o apego e a empatia entre as pessoas. Olha que interessante, né? Um hormônio que desenvolve o apego e a empatia, né? A empatia é muito importante entre as relações. Ela produz parte do prazer do orgasmo. De novo, é o hormônio das relações que torna a pessoa capaz de se doar pela outra. Ou seja, a questão da empatia, de se agrupar e de se socializar. É o hormônio do altruísmo e da honestidade. Muito interessante, né? Então, a ocitocina ajuda nesse processo, no processo de você olhar o outro, no processo de você se vincular ao outro, no processo de você se colocar no lugar daquele outro e fazer por aquele outro o que ele está precisando, né? Olhar para aquele outro com esse olhar de empatia e compreender o que esse outro está fazendo. A chave essencial para tornar mais forte o vínculo afetivo entre a mamãe e o bebê, a ocitocina. Ela é produzida pelo cérebro, podendo ter sua liberação aumentada durante as situações mais íntimas, como abraçar, beijar e acariciar o bebê. Então, olha que interessante, né? Esse vínculo materno, que precisa ser construído nessa fase inicial, é ajudado por esse hormônio que é a ocitocina, né? Então, essas situações mais íntimas, da mãe querer abraçar o bebê, da mãe querer beijar o bebê, da mãe querer cuidar do bebê, da mãe querer proteger o bebê, da mãe querer ter uma comunicação com o bebê, é desenvolvido com a ajuda da ocitocina. Agora imagina, se você não está produzindo esse hormônio, como que você vai cumprir essas atividades? Então, eu tenho muito cuidado com essa questão e eu chamo a atenção aqui para esse cuidado. Será que algumas vezes eu, como sociedade, não estou julgando uma mãe, não estou julgando moralmente a atividade de uma mãe, a ação de uma mãe sem saber, né? Sem saber o que ela está passando, sem saber o que está acontecendo, e ela, na verdade, está incapacitada, né, de cumprir essas demandas que eu caracterizo moralmente, né, que é cuidar de um bebê, que é beijar, que é acariciar, que é cuidar, blá, 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 né? Então, para finalizar, vamos para as conclusões. Então, como a gente já viu, 20%, aproximadamente 20% das mulheres no puerpério apresentam a depressão pós-parto, desenvolvem a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é causada por fatores multifatoriais, processos multifatoriais, fisiológicos, psicológicos e socioeconômicos. A saúde da mamãe traz benefícios para toda a sociedade de gerações. Olha que interessante, né? Agora vamos pensar no nosso exemplo lá com o Rodrigo, né? Como o Rodrigo foi se desenvolvendo ao longo da vida dele, evitando pessoas, sendo competitivo e demandando aí uma certa atenção dos amigos, das namoradas, não consegue desenvolver bem a questão, os desafios dele, né? Então, quando ele encontra algum conteúdo que bate aí com uma rejeição dele, por exemplo, ele não consegue lidar com isso, então ele já fica mal. Então, agora eu posso explicar para vocês o que aconteceu no jantar, né? No jantar, tinha uma mulher nesse jantar lá dos investidores, e aí o que acontece? Era uma mulher lindíssima, era uma mulher que era o centro das atenções ali e tal, só que o Rodrigo, sempre muito galanteador, ele tentou de alguma forma se aproximar dessa pessoa e tentou conversar com ela e tentou galantear ela, só que ele foi rejeitado por ela e ele não consegue lidar com a rejeição,
né? Então, por isso que ele não consegue perdoar o amigo, por exemplo, né? Uma questão hipotética, assim, e a gente está falando aqui de uma questão bem superficial. Então, de repente, ele não consegue lidar com a rejeição, então ele não consegue lidar com a falta de um amigo em um aniversário, ele não consegue lidar com questões do relacionamento, então ele sempre termina, antes de ser rejeitado, ele já termina antes, para ele não sentir a rejeição. Então, todos os relacionamentos e todas as atividades dele são afetadas por conta de questões que não foram bem estruturadas lá nesse primeiro momento de vida, na primeira infância, né? Você vê que na história dele ele foi criado pela avó materna, ele foi criado pelo pai, né? Ou seja, essa mãe, o que aconteceu com essa mãe? Qual foi o desenvolvimento? Qual foi o desenrolar dessa depressão pós-parto? Ela foi tratada? Essa pessoa foi amparada? Ela foi compreendida? Ela foi entendida? Ela recebeu apoio da família? Né? O que será que aconteceu, né? Para ele parar e ir morar com a avó materna? É para a gente pensar. Estou trazendo isso aqui para a gente pensar na forma como a gente olha para uma mãe, né? Para uma mãe que de repente está precisando de um amparo, e não de um dedo, e não de uma acusação. Estar atento para procurar ajuda profissional, como a gente já falou. Cuidado com a mamãe pode ser responsabilidade também dos envolvidos, como a gente está falando, né? A família precisa estar atenta, porque a pessoa que está em depressão, ela não tem nem força, ela pode até perceber que tem alguma coisa estranha, nossa, eu não consigo, não quero mais fazer sexo, nossa, não estou mais comendo, mas ela não tem força, ela não tem tomada de ação para ir lá e procurar um médico. Nossa, estou passando por isso, não, é rápido, vamos, preciso de um médico. Ela não tem essa tomada de decisão, entende? Através de novos hábitos, como abraço diário prolongado, a empatia, acolhimento e escuta também podemos ajudar. Então, eu posso ajudar uma mãe, mesmo que seja desconhecida, pode ser uma colega minha de trabalho. Eu posso ajudar através de uma escuta, através de um acolhimento. Será que eu sei escutar? Né? Se eu tiver tempo, eu vou falar um pouquinho para você da escuta. Não sei se eu sei escutar. Às vezes eu não sei escutar, né? O desenvolvimento e comportamento humano recebe influências diretas no relacionamento entre mamãe e bebê. Percebe a história do Rodrigo, né? A gente não está falando aqui de uma causa fatal, mas a probabilidade do Rodrigo ter desenvolvido esse comportamento, essa necessidade de aceitação, essa necessidade de destaque, de ser aprovado e tal, pode ser proveniente da relação dele com a mãe. Em qualquer situação e para todos, pratique a gratidão. Eu sempre falo isso, sobre a gratidão. Eu amo a gratidão. A gratidão, o ato de agradecer é muito importante na nossa vida. Quando a gente decide agradecer, a gente muda o nosso estado cerebral. A gente muda as nossas conexões, as nossas sinapses, a gente transforma. Por quê? Quando a gente tem um pensamento de gratidão, a gente passa a ativar aquele sistema de recompensa do nosso cérebro. A gente ativa uma região chamada núcleo accumbens. E o núcleo accumbens é responsável pelo nosso prazer, pela nossa autoestima, satisfação. O núcleo accumbens é responsável pela nossa satisfação. Então, quando eu decido praticar a gratidão, eu aumento o nível, aumento a taxa da minha satisfação, do meu bem-estar, da minha autoestima. Então, isso é para todos, não é só para a mamãe que está passando por uma dificuldade, não é só para um papai que também está passando por uma dificuldade, porque a família inteira sofre, mas aquela mãe, ela está muito mais debilitada. Então, de repente, ao invés de uma acusação, né, de uma briga, de uma incompreensão, que tal praticar
a gratidão, o acolhimento, o respeito, você vai transformar o seu cérebro para que ele seja muito mais saudável e você vai ajudar também essa pessoa que está em sofrimento a se recuperar mais rápido. Porque se ela estiver, né, sendo amparada, acolhida, medicada, tratada, né, pelos médicos, não sei, ou não, ou qualquer outro método de tratamento, ela vai receber uma força a mais. Porque o desamparo, ele não ajuda. A crítica não ajuda no tratamento, né? Então, eu volto para a nossa pergunta. O que a depressão pós-parto tem a ver com você? Que fique essa reflexão contigo, para que todos nós possamos olhar para esse tema com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito, né? A mudança na mulher após uma gestação, ela é muito grande, a mudança na rotina, a mudança hormonal, mas aqui a gente está falando das mudanças mesmo fisiológicas, psicológicas, né, que acontecem mesmo nessa mamãe, e que ela precisa de amparo e de amor, gente. Então vamos aplicar o amor, vamos ajudar a todas elas que precisam. Meu maior respeito, minha gratidão a todas as mães do mundo, gratidão profunda, e que vocês sejam muito acolhidas, muito amparadas, muito amadas, muito mimadas, que vocês recebam toda a atenção que vocês precisam, tá bom? Um beijo no coração de vocês, de todos vocês, gente. E se vocês quiserem mandar pergunta aí, escrever, a gente vai conversando, tá bom? Deixo vocês com uma mensagem do Dalai Lama, que fala do amor. O amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. Felicidade. Que tenha felicidade na família, que tenha felicidade no trabalho, que tenha felicidade entre os amigos, em qualquer ambiente, que tenha felicidade. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Namastê. Eu tenho aqui as referências para quem quiser, algumas, não coloquei todas aqui, mas quem quiser a gente pode trocar figurinha, como a gente falou. E o meu e-mail, lrsteixeira@gmail.com. Gratidão, fiquem com Deus, fiquem na luz. Um beijo no coração de vocês. Até mais.